Cara, a verdade é uma só, eu não tenho nem mais como me explicar, entendeu? Eu tô aqui de novo, começando uma coisa nova. Porque é isso. É, esse semestre na faculdade eu tô tendo uma aula de locução e o meu professor falou que seria muito bom a gente praticar com uma certa constância falar com o microfone, falar no microfone. Ele falou também que a gente tinha que estar sempre se escutando, mas eu me recuso a ficar com esse fone agora. Não quero, não tô afim. Então, eu decidi começar um podcast pra falar mal de mulher, pra, enfim, várias coisas. Eu tô procurando aqui porque eu anotei assuntos. Mas, antes de qualquer assunto, eu acho que o ideal seria eu me explicar um pouco. Apesar de eu achar que ninguém vai ver isso, e quem for ver são pessoas que já me conhecem, né? Deixa eu botar essa almofadinha aqui. São pessoas que já me conhecem. Então, eu não acho que precisa de muita explicação, assim, de quem eu sou, nem nada disso. Mas eu vou falar, porque é sempre bom, né, ter isso marcado, registrado, pra quando forem fazer um documentário meu no futuro, aí já tem feito, já tem isso daqui, já podem colocar isso daqui na introdução, antes, assim, da abertura, da vinheta. É isso. Em teoria, eu tinha que estar fazendo em espanhol também, mas eu não decidi não levar em consideração esse conselho dele. Tô fazendo em português, porque já não basta ter que falar comigo mesmo em outro idioma, seria estranho demais. Inclusive, para amigos e colegas falantes de outro idioma que não seja português, eu sinto muito. Aprendam. Enfim. Cara, é estranho, é muito esquisito. Eu não sei se tá saindo todos os barulhos da cadeira. Acabei de bater meu cotovelo no piano. Falando em bater cotovelo, ralei meu cotovelo agora no lençol. Sabia nem que era possível fazer isso, mas eu fiz. Então, tô aqui contando pra vocês, porque vai ser um pouco disso, né? Inclusive, eu contei pra uma amiga minha hoje que eu ia fazer um podcast. Falei brincando, né? Falei, hahaha, vou fazer, vou ter que fazer um podcast, porque, ai, tô querendo falar, mas tô sem tempo. Coisa que é verdade, é uma das razões, mas eu só queria mesmo avisar ela que eu vou ter esse podcast sem ela saber que eu vou ter esse podcast. Então é isso, tô aqui fazendo. E nada, vou começar a falar meu nome, né? Eu me chamo Laura Braga Valente. Cara, eu não vou conseguir. Eu me chamo Laura Braga Valente. Eu falei da minha aula de locução, mas eu não falei pra ninguém o que eu tô estudando, né? Eu estudo jornalismo. Eu moro agora na Espanha, moro em Madrid. E eu estudo jornalismo. Tô no terceiro ano. Comecei o terceiro ano agora em setembro. E. Cara, tipo assim, locução é uma das minhas matérias mais assustadoras, eu acho que eu tive até agora, né? Porque eu já tive filosofia política, que me dá muito medo, porque eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de falar sobre a teoria da política. Mas é uma matéria que me dá um pouco de medo, porque apesar de eu estar morando na Espanha há quase 6 anos, o espanhol ainda é assustador pra mim. E me aterroriza um pouco, porque é complicado, tipo, tem muitas coisas de pronúncia, não lembro, que é diferente. Nossa, é muito esquisito tá gravando, tá? Eu tenho que falar que eu tô gravando agora com a câmera e eu sou consciente de tudo. Sou consciente da minha respiração, sou consciente de que eu tô falando. Eu tô com um pouco de medo. Não sei se eu tô. Enfim, sou consciente. E aí, cara. O que eu tava falando? Locução. Gente, não vai sair nada disso. Não vai sair nada. Quanto tempo que eu tô gravando? Nove minutos e meio. Enfim, locução, né? Meu professor falou que também que não pode ter silêncio, mas que às vezes o silêncio fala.
Então, vamos considerar esse um silêncio que tem voz. Enfim. Cara, locução é muito complicado porque eu já tenho esse problema com o português. Eu tenho um problema com a R, né? Às vezes eu travo um pouco com a R. Mas em português a gente tem, principalmente eu que sou de São Paulo, a gente tem o comprar, né? Eu não forço tanto, mas ainda tem o ar, né? Que é mais marcado. Aqui, menino, é tudo eu não consigo fazer essa merda, não me sai, e aí a gente tem que, na aula de locução, a gente tem que ficar fazendo trava-língua, entendeu? Eu não sei fazer, me estressa, eu tenho medo, então tá sendo um grande desafio essa aula pra mim, e eu acho que por isso que eu tô levando ela tão a sério, porque normalmente também não levo tanto assim, não. Mas essa aula eu tô levando a sério, inclusive eu tenho 2 textos pra ler na segunda-feira e eu já tô, ó, treinando, praticando, mas enfim, esse não é o tema desse meu primeiro episódio. Inclusive, falando do nome do podcast, eu não quero falar qual que é o nome do podcast aqui nesse primeiro episódio, porque eu não tenho certeza de como eu vou colocar esse nome. Mas esse é o único momento que eu tinha pra gravar. Então, eu tô gravando agora sem ter certeza de que esse vai ser o nome. Mas se esse for o nome, cara, só apoiem, porque foi um nome que trouxe bastante dúvida pra mim, tá? E aí, se ficar com esse nome mesmo, no próximo eu explico por que eu dei esse nome. Então, já disse que meu nome é Laura, já disse que eu tô no 3º ano da faculdade de jornalismo, já falei que eu tenho medo de locução, tenho 20 anos de idade, apesar de achar que eu ainda tenho 19. Isso é uma coisa que acontece muito, inclusive, das pessoas perguntarem minha idade e eu responder que eu tenho 19 anos, apesar de eu fazer 21 em abril. Então, realmente, não superei a saída da adolescência, né? Meu nome, inclusive, eu tô com essa dúvida porque eu quero muito trocar o meu nome do Instagram. Hoje, meu Instagram, inclusive, me sigam. No Instagram, eu me chamo I'm Laura Rei, com 2 Ys. E, tipo assim, é um nome que tá bom, ai, tá legal, mas eu não curto muito, eu queria trocar. E aí, eu queria trocar pro nome que eu tenho. Cara, isso daqui eu acho que tá saindo muito alto o áudio. Que eu começo a me empolgar, menina. Acho que agora vai. Eu tenho meu nome do TikTok, que é... Meu Deus. Não. Não é possível. Cara, minha câmera parou de gravar. Falou que o cartão de memória tá cheio, não é possível. Tem 32 gigas. 32 gigas. Cara, nem o português vai. Eu vou ter que parar essa merda. Que inferno. Espera. Gente, não dá, velho. Não dá pra ser desse jeito. Pensei que ia ser algo mais simples. Ih, meu pé aqui aparecendo. Não pode aparecer pé não, hein? Foto do pé anda custando tão caro pra eu dar assim de graça. Olha. Não lembro o que eu tava falando, eu fui interrompida pelos problemas técnicos, entendeu? Mas enfim. Lembrei. Eu tava falando do meu nome, que eu me chamo Laura Braga Valente, no Instagram eu me chamo I'm Laura Rei. E eu tenho um grande problema com o nome desse canal aqui. Não desse canal, porque isso daqui vai estar no Spotify também, mas eu digo no YouTube. Eu tenho um problema também. Que tá Rei Laura, porque eu não quero... Não sei. Não quero usar o meu sobrenome. Inclusive, eu gosto muito dos meus 2 sobrenomes, entendeu? Isso é até um problema em questão de filhos, né? Que normalmente você escolhe um. Eu não quero escolher um, eu quero ficar com os 2. E aí, tem essa grande dúvida, né? Como que faz? Meu filho vai ter 4 sobrenomes? Que por mim, pode ser também, eu acho chique. Às vezes, nome longo, né? É legal. Mas... meu nome no TikTok é Laura Brave, ou Laura Brave, ou Laura Brave, Laura... enfim. E o que acontece? Laura Brave, eu não quero que as pessoas achem que eu sou, tipo assim, Laura Brave, porque ela fala English. E não é, entendeu? Não é.
eu pensei em juntar o Bra de Braga com a primeira e a última letra de Valente, que é V e E. E aí é Brave. O que acontece? Que Brave também é valente em inglês. Que no fundo, eu vou ser bem sincera, eu acho até legal. Acho divertido, acho uma coincidência interessante, entendeu? Então eu até gosto desse nome, mas eu tenho esse medo constante das pessoas acharem que eu quero mostrar que eu falo inglês e por isso eu traduzi o meu sobrenome. Mas não é isso. Então eu tô com esse problema, tô com esse dilema. Meu pezinho tá aparecendo aqui? Vou ficar assim. Então eu tô com esse dilema, entendeu? E não sei o que fazer. Cara, eu consigo perceber isso que o professor fala, mano, de não conseguir respirar direito. Enfim. Gente, inclusive, deixa eu falar um negócio. Porque esse não é o tema desse primeiro episódio, tá? Tudo bem que a gente já tá o quê? 89 minutos gravando? Talvez. Mas, inclusive, nesse episódio eu vou falar sobre começar coisas novas. Que é justamente o que eu tô fazendo aqui. Começando uma coisa nova com esse podcast maravilhoso. Que o nome tá aqui, vocês vão saber assim que for postado. Mas, o que acontece? Esse negócio de inglês, né, cara, é muito engraçado pra mim. Porque eu faço jornalismo aqui na Espanha, mas eu faço jornalismo bilíngue. Porque, gente, eu vou ser bem sincera, jornalismo aqui é uma merda. É um... entendeu? E aí, você tem que abrir suas portas pra ir pra fora, entendeu? Porque não tem nenhum tipo de condição de ser um jornalista aqui. E nem de fazer outra coisa. Porque, eu não sei. Não quero ficar falando mal também, porque eu gosto. Mas tem os seus problemas, né? E aí acaba, cara, que eu faço jornalismo bilíngue. E na minha sala vem muitas pessoas dos Estados Unidos. Então, eu tenho que conviver com americanos muito tempo da minha vida. E olha, eu, junto com uma outra amiga minha, nós estamos em terapia anti-ódio, né? Uma terapia justamente pra isso, pra, ser mais positiva, né? Afastar toda a negatividade da gente. E pra mim é muito difícil desenhar a linha tênue entre afastar a negatividade e significar afastar os americanos e afastar o meu ódio a eles. Cara, que não é ódio, tá? A gente tava até conversando, eu tô tipo assim, eu não quero odiar eles, eu sei que é um estereotipo, não lembro como que é em português. Ai, gente, muito gringa, não lembro como que é, estereótipo. Tenho certeza que é estereótipo. E aí, a gente sabe, entendeu? Que tudo isso é uma ideia que colocaram na nossa cabeça, que não são todos os americanos assim, mas, cara, não dá. Cada americano que entra na minha sala só prova que a gente tá certa, entendeu? E aí, não dá porque, inclusive, isso é outra coisa que me irrita, hein, gente? Todo começo de aula você tem que se apresentar, o professor é novo, mas você não é. Que o professor se apresente e que aprenda o seu nome depois, gente. Não tem condição de eu... Todo dia, todo começo de aula, todo começo de semestre, né, na real, eu vou, e aí é sempre, eu me chamo Laura Braga, eu sou do Brasil, eu moro aqui há tantos anos, eu tô estudando jornalismo por causa disso, por causa disso, por causa disso. Cara, sempre a mesma coisa, mas tudo bem, eu entendo, ele tem que conhecer a gente. O que acontece? Os americanos também se apresentam. E, cara, não dá pra não dar risada, não dá pra não colocar eles dentro de uma caixinha que são todos iguais, entendeu? Sempre tem aquela menina, ela é loira, tá? Eu vou colocar pra vocês, vou fazer a imagem, tá? Ó, eu até posso colocar uma imagem no vídeo, eu duvido que eu vou fazer isso, mas eu posso até colocar uma imagem no vídeo, mas pra vocês que estão ouvindo, eu vou trabalhar a minha descrição, a minha capacidade descritiva. Então, vamos lá. Ela é loira, tá? Ela tem o olho, tipo assim, caramelo, tá? Porque não é azul, porque, né, também não é todo mundo que tem olho azul. E aí ela tem um olho meio caramelo, cabelo liso, assim. Aí ela tem um top bem parecido com esse que eu tô usando, na real. Tô até começar a repensar aqui. Ela tem esses tops assim, caneladinho, entendeu?
uma calça meio de verão, porque ela tá vivendo o verão na Europa, entendeu? Na Espanha. E aí ela leva sempre a bolsa dela e a garrafa dela de 1 litro, que eu também tenho uma. Tá vendo? Por isso que eu falo, não são todos ruins, não são más pessoas. Mas é complicado conviver. E aí, elas vão se apresentar, tá? Aí vamos falar que o nome dela é Ashley. Porque normalmente elas têm um nome também bem estereotipado. Mas enfim. Aí ela se chama Ashley. Aí, o professor fala, fala seu nome, de onde você veio e por que você tá, o que você tá estudando, porque muitos deles não estão estudando jornalismo, né? O que você tá estudando e por que você tá estudando isso? E por que você tá estudando essa matéria? Porque eles escolhem, né? E aí, é tipo assim, My name's Ashley. E aí é sempre, tipo assim, vem daqui do fundo, entendeu o nome? E aí eles assumem que a gente conhece todos os estados dos Estados Unidos. Então eles falam o bairro que eles são, ao invés de falar o país que eles são, entendeu? Imagina se alguém chega na minha sala e fala: meu nome é Joãozinho e eu sou de Pernambuco. Você acha realmente que meu professor daqui vai olhar e vai saber assim, Pernambuco, Brasil, já fui. Não foi! Entendeu? Eu não posso estar me apresentando falando que eu sou de São Paulo. Gente, tá muito alto. Olha, eu me empolgo demais. Não posso me apresentar falando que eu sou de São Paulo, entendeu? Mas eles chegam, I'm from Washington, D.C. Não, minha filha, você é do US, entendeu? E aí, gente, o que mais me estressa é porque tem muita gente que é da Califórnia, ou o pior de todos, né? Quando elas se apresentam, e aí elas são, vou recapitular, né? My name is Ashley, e aí elas falam, I'm from Los Angeles. Gente, Los Angeles, não dá. Los Angeles, não dá, entendeu? E aí você ouve isso, e aí é muito difícil afastar o ódio, entendeu? É muito difícil. Todos eles são boas pessoas, tá? No final, a moral da história é não julgue o livro pela capa. Mas, cara, tem capa que não dá. Tem capa que não dá, tem capa que não dá. Você fala Los Angeles e eu já tô tipo assim, o que é Los Angeles? Eu não sei o que é Los Angeles. Mas elas são assim, elas são mais desse jeitinho. Então, eu tenho um pouco de medo de usar meu nome Laura Brave e as pessoas acharem isso, entendeu? Por isso que eu acho que eu vou começar a me apresentar como Laura Brave. Meu Instagram é Laura Brave. Não sei, acho que dá pra usar, né? De repente. O que eu ia falar? O tema do vídeo, né, gente? Começar coisas novas. Antes de começar esse podcast, eu tive certeza de que eu teria que falar com a minha psicóloga antes de tudo. Porque eu acho que é importante. Acho que é importante. E aí eu fui lá falar com ela ontem. E aí ontem? Não, ontem foi sexta, hoje é sábado. Eu falei com ela na quinta. E aí na quinta-feira eu cheguei pra ela e eu falei assim, então, cara, eu tô pensando em começar um podcast, né? Meu professor de locução falou que seria bom a gente ter esse contato com o microfone, né? Entonação e tal. E aí eu pensei em gravar um podcast. Eu falo demais e às vezes eu tô meio... Tipo assim, eu tô querendo falar e não tem com quem falar, então eu vou gravar. E aí ela me disse, Laura... e o que você pensa, né, sobre, sei lá, tipo, não me deixou falando, igual a todas as psicólogas. E aí, eu comecei a pensar e a refletir sobre fazer algo novo. Porque, cara, eu fico com muito... Eu já falei cara umas 80 vezes, né? Mas é porque eu não tô falando com ninguém. Então não tem como usar um nome. Então eu tô me referindo a vocês como caras. Que eu espero que também não... né? Enfim... E aí, eu virei pra ela e eu falei assim, só que... quase falei o nome dela. Nem sei se tem problema falar. Eu falei, só que, cara... Então, eu queria começar um podcast e aí eu queria também fazer uma outra coisa. E aí eu queria também fazer isso. E aí eu também queria fazer isso. E eu queria continuar fazendo isso. Por exemplo, os covers que eu já faço nesse canal aqui. Não no Spotify, gente. É muito complicado. O vídeo, pra quem tá vendo o vídeo... Tem um canal, esse vídeo tá num canal e nesse canal tem covers meus, porque eu canto, entendeu? Ou eu tento também, não quero ficar... Enfim. E aí,
eu virei, eu virei pra ela e falei assim, então eu quero continuar fazendo essas coisas, eu quero fazer algumas coisas novas também. Eita, aproximei, hein? E eu quero fazer algumas coisas novas também. Só que é complicado, porque às vezes a gente tem essa mania, né, de pensar que como a gente começou uma coisa, a gente não pode fazer outras, né? E eu vejo isso muito. Eu vou usar o jornalismo porque é a referência que eu tenho, mas eu vejo muito isso no jornalismo também. Porque acaba que todo mundo escolhe uma especialização, né? Ou aquilo que realmente a pessoa quer fazer. Então tem gente que escolhe esporte, tem gente da minha sala que quer fazer. Ai, quer ser repórter de guerra. E, cara, isso é um pouco loucura, né? Mas tem que ter. E aí eu falo assim, pô, de repente esse repórter de guerra, ele quer sentar no escritório e escrever notícia, sei lá, do tempo, tá ligado? Não sei. E eu acho que no mundo a gente acaba que a gente tem essa ideia de que tudo tem que ser aquilo que você escolheu, você tem que fazer aquilo pra sempre, né? E aí essa semana eu vi o podcast da Elana Casoy no Podpah e ela tava falando de como com 40 anos ela decidiu que ela ia escrever livro de crimes, né? E ela, tipo assim, ela simplesmente trocou de profissão, né? Ela tinha uma outra profissão, ela tirou uns anos sabáticos, né? Acho que foi uns 2, 3 anos sabáticos que ela tirou. E foi atrás disso que ela queria fazer, sabe? Ela batia na porta da delegacia e falava: Olha, eu posso ver esse curso, eu posso acompanhar vocês nessa. Como fala? Nessa investigação e tal, né? E eles meio que deixavam, porque falava: pô, ninguém pede. Então eu deixo, né? Nunca ninguém me pediu, acredito que não seja um problema, né? E não sei, é inspirador você ver essas pessoas que são mais velhas fazendo essas coisas, né? Realmente trocando de carreira 100%. E, e hoje, com 20 anos, que tipo assim, eu sei que pra visão de muitos, eu sou apenas um bebê. Mas pra mim, cara, eu tô ali, ó, do ladinho da fim, entendeu? Inclusive, meu Deus do céu, primeiro dia de aula com o professor, ele chega e a primeira coisa que ele faz na sala, ele desenha um círculo na lousa. Não, de verdade, quem é que faz isso, gente? Não pode fazer ainda mais comigo. Eu tive crise dos 15 anos, gente. 15 anos eu tive uma crise, tinha acabado de me mudar de país, olha isso, que louca. 15 anos e eu comecei a falar, não fiz nada da minha vida. Ai, como pode? Não fiz nada, eu preciso de ajuda, não vivi, não tô vivendo o suficiente. Hoje que eu tenho 20, eu falo, coitada, tinha que ter mantido um pouco, aproveitado enquanto eu tava. Mas, o que eu tava falando? Meu professor. Eu sou uma pessoa que eu tive crise dos 15. Então, eu tô passando pelos. Eu passei pelos 16 bem. Os 18 foi tranquilo, né? Os 20 teve um choque maior assim, mas eu tô conseguindo passar por ele. E aí, esse meu professor, ele vem, ele desenha um círculo na lousa, faz 2 linhas assim, uma na vertical, uma na horizontal, divide o círculo em 4. E aí, ele apaga um quarto do círculo e fala assim: Isso é que vocês ainda têm de vida. Cara, isso não se faz. Isso não se faz. Tipo assim, quem é que vê um monte de jovem de 20 e poucos anos e fala assim: eu vou mostrar pra eles quanto tempo eles têm de vida. Tem gente que tem esses aplicativos de organização, de vida, de não sei o que. Eu até tentei baixar uma vez. Não durou um dia, né? Que eu me estressei na hora de fazer toda a organização do aplicativo de organização. Então já não deu. Mas aquele, acho que é Notion que chama, ele tem uma opção que você consegue colocar até quantos anos você acha que você vai viver. A primeira pergunta do negocinho pra você colocar ali no canto é até quantos anos você acha que você vai viver. E aí eu, muito positiva, esperançosa, falei que eu achar. Ah lá, parou de novo a minha câmera. Gente, eu vou chorar. Eu vou chorar? Eu vou parar de novo? Peraí. Cara, eu acho que agora vai.
Eu não tava formatando o cartão também, né? Eu não sei o que eu espero da tecnologia. Eu espero que ela trabalhe pra mim. Bom. Cara, eu não lembro o que eu tava falando. Ah, é. Meu professor. Nossa, eu fiz... Ah, é. Não. Ele escreveu... Ele fez esse ciclo na lousa, apagou um quarto do ciclo e falou assim, isso é que vocês têm de vida ainda. E nesse momento eu já tava querendo ir embora, chorar, ligar pra minha terapeuta, falar, por favor, marcamos uma sessão pra hoje, porque eu vou precisar. Mas não fiz. Sobrevivi, porque logo depois ele apagou um pouquinho mais do segundo quarto do círculo e falou, e isso é o que eu tenho de vida ainda. E eu fiquei, hã? E ele é tão simpático, gente, tão gente boa. Mas desde a primeira aula eu só consigo pensar em quando que ele vai morrer. Você tá entendendo? Que é, tipo, é muito cruel essa conversa. E aí... Pera só um segundo. Cara, é triste beber água em podcast sozinha. Não, sozinha. Porque... Nossa, não tem outra pessoa pra ficar entretendo vocês, né? Enquanto eu tô bebendo água. Que coisa maluca. Bom, começar coisas novas é bem complicado. É bem complicado. Mas, antes eu tinha um pensamento como eu digo? Eu acreditava de verdade que a gente não podia começar tudo que a gente quisesse. Acho que eu falava pros outros que a gente, se quer começar isso, faz, quer escrever um livro, faz, não sei o que faz, quer fazer 3 faculdades ao mesmo tempo, faz. Mas eu nunca acreditei de verdade pra mim mesma, sabe? E aí, agora eu acho que eu tô percebendo que dá sim. Pô, se eu quiser fazer um podcast, escrever um livro, fazer um curso de fotografia, participar de uma associação, ser voluntária, virar monitora de acampamento. Tipo assim, eu posso, tá ligado? Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Mas virar essa chavinha é bem complicado, né? Quando eu fui começar o podcast, eu tenho a ideia de fazer um podcast há um tempo. Bom, quem não teve? Eu acho que todo mundo que via podcast falava, vou começar um podcast, vai dar certo, vou ir pra frente, ganhar grana. Mas eu acho que eu sempre quis fazer coisa, o tempo todo. E eu faço hoje, né? Eu acho que eu não faço tanto quanto eu deveria, ou tanto quanto eu queria, mas eu já faço bastante coisa. E eu acho que eu só decidi fazer mesmo. E eu acho que todo mundo tinha que fazer. Todo mundo que quer fazer, tinha que fazer. E esse podcast eu acho que é um reflexo disso. É um reflexo de eu aceitando que eu vou fazer quantas coisas eu quiser, enquanto eu puder. Que se Deus quiser vai ser muito, gente, porque eu só gastei um quarto do meu círculo. Então, por favor, me deixe fazer muita coisa. Gente, eu tô olhando o tempo todo aqui, ó, porque tá marcando o negócio do áudio. E eu tô com muito medo de tá falando alto. Até baixei um pouco meu tom agora. Eu tô falando nesse tom aqui mais médio pra vocês. Hoje, eu falei que eu comecei tudo isso por causa de uma aula de locução, né? E aí, teve uma aula de locução que o meu professor pegou e começou a perguntar: gente, esse episódio inteiro é eu falando da minha faculdade. Né? Começar coisas novas, mas vai ser inteiro eu falando das coisas da minha faculdade. Quem quiser escutar, escuta também. No próximo episódio vai ter outro tema, algo que talvez te interesse um pouco mais. Mas enfim. E ele pegou e ele começou a perguntar se a gente tem o tom médio. Não, agudo, médio ou baixo. Não lembro. E aí a gente chegou à conclusão de que muitas das minhas amigas tinham tom agudo, alto, agudo. Fala fininho, né? E eu tinha médio. Só que eu percebo que no meio de uma conversa, no calor do momento, eu vou pra agudo, cara. E é muito fácil eu ir pra agudo. Quando eu falo fácil, é muito fácil. Essas partes são muito agudas, tá ligado? E eu tenho certeza que eu só não tô me escutando por causa disso. Eu deveria me escutar. E olha lá, celular tocando. É um negócio assim, é mais improvisado mesmo. E aí, agora eu tô tentando manter o meu tom médio. Um negócio mais assim,
mais concentrada, que as pessoas vão levar mais a sério quando eu estiver falando sobre assuntos sérios. Vamos falar agora do que vocês podem esperar desse podcast maravilhoso. Eu sinto que, tipo assim, vou até sentar, vou ficar mais reta pra isso. Eu sinto... Ai, não gostei, não achei confortável. Vou continuar assim, do jeito que eu tava mesmo. Eu quero fazer esse podcast sobre um pouco de tudo, entendeu? Eu não tenho muita expectativa. Mesmo porque eu falo que eu tive essa ideia de fazer podcast há muito tempo, mas eu só formatei a ideia e tornei ela palpável há uma semana. Então, realmente, não tem muito mais que eu possa falar pra vocês. Não pensei muito sobre isso. Peguei a cadeira que tava na minha sala, botei no meu quarto, entendeu? Essa estante aqui já é minha, virou decoração. Meu piano tá aqui do lado pra dar um elemento a mais, um terceiro elemento no vídeo. O microfone eu já tinha, porque como eu disse, eu já gravo coisas, entendeu? Meu computador tá aqui do lado, no negocinho onde eu apoio meu ventilador à noite. E ficamos com isso mesmo, entendeu? E esse é o planejamento que eu tenho. De temas, claramente não tem... Ó, minha irmã me ligando. Eu vou atender, ela não sabe que eu tô gravando essa merda. Oi, Ju. Falta uma pasta pra escola? Vou te explicar por quê. Oi, papai falou de ir no burger comer 2x7. Só me dá um segundo que eu tenho que terminar meu podcast. A gente acabou de entrar no mercado. Tá bom, então me avisa quando vocês... Me avisa quando vocês estiverem saindo daí que eu já me troco. Tá bom, então. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tá vendo, gente? Vai ser um negócio mais assim, vai ser mais dinâmico. E aí, o que eu tava falando? Cara, não vai dar. Eu vou ter que começar a anotar. Eu preciso de mais alguém, gente. Não, mentira. Empoderada. Vou fazer sozinha. Inclusive, deixa eu explicar por que eu tô fazendo sozinha. Eu já tentei começar um podcast com uma outra amiga minha, Sofia, que ela é da Venezuela, mas ela fala português. Então eu espero que ela esteja vendo isso. Fala português. Mais ou menos, né? Não vou nem falar nada. Ela entende. Vai ter que assistir. Cara, eu tô muito quente. Não sei nem se eu tô vermelha na câmera ou não. Mas o lance eu não tô gravando com mais ninguém porque eu tenho uma rotina meio maluca, né? Eu começo minha rotina às 7h30, termino ela lá pelas 11 e pouco, meia-noite. Isso de dia de semana. E é muito difícil achar alguém que esteja livre nos poucos momentos que eu estou livre. Então eu não quero depender de ninguém mais pra poder gravar isso, porque senão eu sei que vai ser algo que vai me impedir de fazer, entendeu? Tipo assim, se tiver alguém que já tá me empatando um pouco, eu já vou falar, então não vou fazer, não vou gravar. Chega, cansei. E aí, eu tô gravando sozinha. Sobre os próximos temas desse podcast, eu tenho a intenção de falar sobre coisas específicas, sim. Mas eu também gostaria de, atualizar algumas pessoas também sobre o que tá acontecendo na minha vida, o que aconteceu de interessante na semana. Então, inclusive eu tenho duas amigas que também têm podcast em inglês. Elas falam muito sobre a experiência delas estudando fora do país, porque uma é da Suíça, a outra é da República Tcheca. E hoje elas estão morando aqui em Madrid e estão fazendo faculdade de jornalismo também. Então elas têm 2 podcasts, elas se conheceram aqui, é muito legal. Chama Let's Chew the Fat. Eu vou colocar o link embaixo. Aí vocês vão lá ver ela, quem estiver estudando ou pensando em estudar fora. É um podcast bem legal, elas falam da realidade de ser um estudante de intercâmbio, né, mais ou menos. E elas fazem um negócio muito legal no podcast dela, que elas fazem, tipo assim, recapitulam tudo o que aconteceu na semana, falam sobre o tema que elas vão falar, e no final acho que elas falam de alguma coisa tipo de mídia, de série, livro, música que elas estão fazendo. Eu não vou fazer isso de dividir em 3, mas eu tenho certeza que eu vou trazer coisas da minha semana. Até porque, gente, tem pessoas que eu converso do Brasil que eu, infelizmente, eu sou péssima com mensagem. Eu não consigo estar atualizando o tempo todo, contando as fofocas, entendeu? Então eu vou contar a fofoca pra vocês aqui, que ninguém vai ver mesmo, entendeu? De repente eu uso até nome, quem sabe?
E aí eu vou contar as fofocas tudo aqui e contar coisas que aconteceram que eu achei interessante na semana, né? E aí, obviamente, a gente vai falar sobre um tema, vários temas principalmente relacionados à cultura pop. Pode ser cultura pop, mas principalmente sobre cultura, no geral. Porque eu acho que é o que mais me interessa nesse mundo. Cultura e seres humanos. Inclusive, isso é um tema para um dos episódios que tá vindo aí. Porque ultimamente eu tenho me apaixonado pela sociologia. Gente, olha ela, que culta. Muito culta. E aí eu vou falar um pouco sobre isso. Falar de música, entendeu? Que tem tudo a ver comigo. Falar de séries. Inclusive, assistam The Bear. Gente, vocês têm que ver. Eu vou fazer um episódio inteiro só sobre isso. Só sobre The Bear. Todo mundo tem que assistir essa série. Já falei. Falar sobre relações entre seres humanos. Enfim, gente, eu quero falar sobre várias coisas. Uma coisa que eu vou fazer é terminar todo episódio com uma recomendação musical. Porque eu acho importante. Faz parte de mim, faz parte da minha vida e eu acho que todo mundo deveria fazer. Aproveitar que eu vou colocar esse episódio também, todos os meus episódios, olha eu falando todos os meus, esse primeiro que eu tô gravando. Tem certeza, né? Olha como ela é segura de si, achando que semana que vem vai estar já, ó, gravando de novo. A minha intenção é postar todos os domingos. Ou todas as segundas. Todos os domingos. Segunda, não sei, vou decidir ainda. Quando vocês verem, o dia que sair vai ser o dia que vai sair na semana seguinte também. E aí, eu vou postar também no Spotify, além do YouTube. Então, as minhas recomendações musicais, vocês já podem entrar no Spotify e já escutar, entendeu? E aí vocês comentam, me manda, fala, Laura, nossa, muito bom, Laura, muito foda, adorei, hein? Caraca, nossa, muito bom. Melhor música que já ouvi, sei lá. O lance é, eu não pensei na recomendação do primeiro episódio. Então, eu vou ter que entrar aqui e vou ter que ver. Mas, eu acho que eu sei, sim. Gente, o que era pra eu ter falado nesse episódio mesmo, eu não falei, né? Eu não sei nem se tá curto, se tá longo. Deve ter mais de meia hora, né? Que é a intenção. Eu tenho também a intenção de fazer episódios entre 40 minutos, 50 minutos por aí. Mas como esse é o primeiro, né? Eu não sei se vocês vão estar tão interessados assim em mim. O que eu vou estar recomendando pra vocês hoje? Ah, já sei. Essa semana apareceu pra mim várias vezes no TikTok vídeos da René Rap. Não sei como que estão chamando no Brasil, nem na Espanha, nem em lugar nenhum, porque eu acho que ninguém nunca falou dela comigo, o que é triste. Mas eu já falei dela com várias pessoas, só que normalmente eu já falava em inglês, enfim, gente, não quero entrar nesse papo. E aí, o nome dela escreve R-E-N-E-E espaço R-A-P-P. René Rap. Enfim. E ela parece muito a Billie Eilish, ó. Ai, não sei se vai dar pra ver. Dá pra ver, gente? Olha ela aí. E aí, ela parece a Billie Eilish só fisicamente, tá? Ela é loira, assim, e tal. E aí ela lançou um álbum faz tempo, hein? Foi esse ano, mas foi em agosto. Gente, menina, não faz nada de tempo. Foi mês passado. Nossa, nem sabia. Bom, gente, novidade que cheguei agora pra vocês, hein? Ela lançou um álbum que chama Snow Angel. Muito bom. Todas as músicas são maravilhosas. Adorei. Mas a minha recomendação eu vou fazer de I Wish. I Wish. É a minha recomendação dessa semana, tá? Muito bom. Escutem o álbum inteiro. Eu vi uma entrevista dela falando, inclusive, que a música dela favorita é Willow, que é muito boa também. Snow Angel tem simplesmente a melhor ponte já feita. Mentira, gente, porque eu sou uma fã da Taylor Swift. E eu não posso falar que ninguém tem pontes melhores feitas do que a dela. Afinal, ela é a melhor engenheira de música que existe. Faz pontes que nunca caíram e nunca cairão. Gente, nunca caíram e nunca cairão. Tem que regular esse tom. E aí tem Pretty Girls pra todas as minhas amigas lésbicas que estão aí no mundo.
Não sei, gente. Ou bis. Ou simplesmente pra quem aprecia música, gente, escrita. Pretty Girls é muito foda também. Mas eu vou ficar com I Wish, que é a que eu mais escutei essa semana. O álbum inteiro é muito bom, chama Snow Angel. Ela tá com o cabelo todo arrepiado, gente, na capa do álbum. Muito bonita a capa, inclusive eu gosto desse tom de azul esverdeado. E aí, eu acho que eu vou ficando por aqui. Porque já deve ter dado mais de meia hora, né, de episódio. E aí, eu só queria vir aqui me apresentar mesmo. Não sei, eu sinto que esse episódio não vai ser perfeito. A gente já teve 2 cortes da câmera, porque eu não formatei Fui teimosa, não formatei o cartão na primeira vez, fingi que ia dar certo, não deu, cortou de novo. Aí eu finalmente formatei, agora tá dando, só que agora é quando eu vou acabar. E vai ter muitos erros, vai ter muita coisa que as pessoas não vão gostar, talvez. Nem sei quem são as pessoas que vão ver, mas. Não sei, eu gosto de falar. Então eu acho que esse é um jeito que eu me sinto confortável de falar com a câmera. E eu vou voltar na semana que vem. Eu não quero falar, eu prometo, mas eu vou voltar. Porque normalmente eu falo que eu vou voltar e não volto, né? Mas eu vou voltar. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Me segue no Instagram. Continua sendo a Laura Rei. Não mudei de nome ainda, porque eu preciso das opiniões. Porque eu ainda tô com essa dúvida na minha cabeça. Se as pessoas vão achar que eu tô trocando meu nome só porque eu falo inglês. Mas não é isso. Não é essa a intenção. É isso, gente. Acho que já tá bom, né? Já falei tanto. Mas eu tenho muito mais que falar. Por isso que eu tô falando. Eu vou voltar na semana que vem. Com tema novo, recomendação nova, papos novos da semana, tanto babado que tá acontecendo, eu vou contar os babados depois também. Vou sim. Eu volto.